essa aula. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está iniciando nossa aula aqui de quinta-feira com o intuito de finalizarmos aí as falas dos integrantes das instituições que participaram da reunião, né, da audiência pública que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou no dia 5 de julho de 2019, no qual estavam presentes o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, a OAB, Polícia Civil, né, tanto na sua vertente investigativa como a própria Delegacia da Mulher, Assistência Social, além da própria Assembleia, que é anfitriã aí dessa audiência pública. Então, todas as instituições da rede que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher estavam presentes. Tá? Isso, as instituições, através dos representantes aqui de Contagem, né? O nosso foco, lógico, é a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, como ela se aplica, né? A gente já passou por todas as etapas da compreensão da formação da norma jurídica e o nosso desafio é colocar isso em prática. Como é que colocaremos em prática a análise, compreensão e a aplicação de uma lei? No caso, a lei escolhida, a Lei Maria da Penha, né? Por que a Lei Maria da Penha? Só relembrando aí, porque ela tem temática social, ela tem uma abordagem multidisciplinar, ela envolve muitas instituições, conceitos diferentes próprios do direito, que tem muito a ver com a nossa disciplina, Introdução ao Direito, tem muito a ver com o início do curso do Direito, que vai utilizar disciplinas importantíssimas como Formação Social do Brasil, para que a gente possa entender a sociedade. Próximo semestre vocês verão Psicologia. Então, esse aliar de instituições, de disciplinas como assistência social, psicologia jurídica, para o direito é fundamental para que a gente possa compreender como é que o nosso direito é construído e, mais ainda, como é que ele deve ser aplicado. Então, a gente seleciona uma lei e vai observar como as diversas instituições, tá? As diversas instituições aplicam essa lei no seu dia a dia. E não em qualquer lugar, né? Aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais e principalmente em Contagem, que é, né, o município no qual vivemos. Então, assim, examinamos as falas de cada representante da instituição, ou seja, os acertos, os números, né, a estatística dessa instituição, que demonstra o trabalho realizado, os acertos dessas instituições e as carências dessas instituições para realizar um trabalho ainda mais, né, um trabalho melhor ainda do que eles estão realizando. Se é considerada a rede aqui de Contagem uma referência para o Estado, é também verdade que eles verificam, observam espaços ainda de melhoria considerável para que o que já é bom fique melhor ainda. Então, aí é justamente o foco do nosso debate, o foco da nossa preparação, que é, sobretudo, a pesquisa do que uma instituição faz, uma instituição jurídica faz, e quem foi sorteado, a equipe que foi sorteada para realizar a defesa dessa instituição, não só tem que conhecer o trabalho da instituição, mas tem que analisar do ponto de vista do trabalho satisfatório, do trabalho exemplar, do trabalho como referência. E aquelas equipes que vão realizar a crítica, a análise ou argumento crítico, vão apontar que além, ou mesmo que seja reconhecido um trabalho bom, ou um trabalho de referência, ainda precisa muito ser feito para que esse trabalho seja de excelência, ou seja, o que a gente espera, né? Com uma qualidade plena que a gente espera de uma instituição jurídica e de profissionais do direito, que não só são bem remunerados, mas que, por outro lado, precisam, para realizar um bom trabalho, não só de apoio humano, no sentido de apoio de mais colegas dividindo esse trabalho, dividindo as funções que esse trabalho institucional impõe,
como também de uma estrutura física, né? Ou seja, prédios e equipamentos para auxiliar ou para efetivar da melhor forma esse trabalho. E aí a gente vai vendo qual é a realidade de cada instituição através da participação, né, dessas instituições através de seus membros, né, através de seus integrantes. E para analisar essa participação, a gente tem aí o nosso texto, né, que eu coloquei como um resumo, né, os pontos principais da fala de cada integrante. Ok? Sintonizado aí, Pamela? Ok. Seja bem-vindo aí o Bruno também. Chegou aí e eu não o cumprimentei, mas seja bem-vindo também. Espero que a galera aí continue entrando no grupo ou na nossa aula, para que a gente possa dar plena efetividade aí ao conteúdo. Beleza? Então vamos ao nosso texto. Então, Pamela, você que está retornando aí, tá? A Cristina também está entrando. Deixa eu subir aqui a aba para poder caber todos os integrantes. Então, a gente tem, vou fechar aqui o texto e colocar, Cristina, aqui para que tu veja. Não era esse. É aqui o texto. Uai. Vocês estão vendo aí o texto ou é o vídeo da comissão? O vídeo, professor, o vídeo. Tá engraçado, ó. Era para estar no outro lado aqui. Mas tudo bem. Pamela, a gente está aqui na mesa de uma sala de realização de audiência pública, tá? Ocupada normalmente pelas comissões que compõem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aqui ao lado a gente tem o juiz, tá? Representando o judiciário. Aqui de cinza, né? Essa mulher de cinza, de blazer cinza e preto, a promotora representando o Ministério Público. A gente tem aqui de paletó e gravata cinza, né, ao centro, o defensor público representando a Defensoria Pública, aqui de preto, blazer preto, né, a representante da OAB, aqui de roxo, ou lilás, né, melhor dizendo, a delegada representando a Polícia Civil, no caso, a instituição, o órgão, né, ou a unidade, melhor dizendo, da Delegacia de Violência Doméstica. Aqui a gente tem também da Polícia Civil, no que pertine à Secretaria de Segurança para realização de estatística. E aqui, né, ao lado do juiz, blazer cinza, a gente tem a G. Nogueira, que é a representante da rede psicossocial aqui de Contagem. Professor. Ok? Deu para analisar? Sim. Tem um microfone de algum aluno aberto que está saindo aqui o áudio. É? Então vamos lá. Deve ser o da Cristina. Cristina, seja bem-vinda aí também, viu? Vamos começar aqui a nossa análise do texto. Deu para entender aí, Pamela? Deu sim. Tá. Então vamos aqui ao texto. Na fala lá do Ronan, do juiz, nessa audiência, tá? O que é que a gente percebeu? Ele pautou, deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar aqui essas. Ele pautou o seguinte, né, o juiz que estava respondendo pela vara, né? Isso aqui foi no ano passado, então já, por ser uma vara nova, ele estava respondendo enquanto o titular da vara não fosse nomeado. Como já foi, né? Mas aí a gente tem a participação dele para entender essa questão. Ele trata aqui a ausência do defensor dativo, tá? E aí a gente já explicou o que é defensor dativo, né? Defensor dativo é um defensor dado pelo juiz para que o agressor, né, no caso processo penal, processo criminal, o agressor seja defendido já ou quando ele não tem um advogado constituído ou não tem condições de constituir um advogado, tá? O que é que a gente pode dizer nessa questão? Ora, se uma pessoa é pobre conforme a lei, nesse caso aqui, para o processo, não quer dizer que ele seja paupérrimo, miserável, tá? Significa que ele não tem condições de arcar com o pagamento, com os honorários de um advogado, sem que ele não tenha prejuízos
orçamentário para a sua casa. Ou seja, se ele paga o advogado, ele pode ter problema de pagar o aluguel, pagar, sei lá, a feira de casa. Enfim, pobre para o sentido do processo é aquele que não pode pagar um advogado sob pena de comprometer o sustento da sua família. Certo? Se ele for processado, ele precisa, de qualquer forma, ser defendido. E como é que uma pessoa vai ser defendida se ele não tem ou não constituiu um advogado, não indicou um advogado para o juiz, né? Olha, excelência, esse aqui é o meu advogado, né? Então, o juiz, frente a essa ausência de defesa do acusado, ele sabe, né? É uma imposição da lei que o acusado deve ser defendido, tá? Porque na acusação, na busca pela elucidação do crime pela punição, que a lei determina, está o Ministério Público, certo? Então, o Estado paga o Ministério Público, promotor, para que ele realize essa função, né, de persecução penal, já que ele é o titular da ação penal pública e é ele que vai apresentar o processo, pedindo para o juiz para aceitar a abertura de um processo criminal contra alguém. Tá? Ele oferece os elementos, né, apontando a pessoa que cometeu o crime, a lei que foi ofendida, e aponta qual é a pena para essa agressão, ou para esse crime. O juiz toma conhecimento, verifica se tudo que a lei exige foi cumprida pelo promotor e aceita, se tiver tudo, né, presente conforme a lei, ele aceita o pedido do promotor e abre o processo penal contra essa pessoa. Então, essa pessoa passa a ser processada criminalmente, certo? Depois da autorização do juiz para início do processo. Quando o juiz dá a permissão para o processo começar, ele manda, né, intimar, né, citar o acusado, o agressor, para que ele possa se defender. Ora, aí o defensor, olha, mas eu não tenho como pagar um advogado, como é que eu vou me defender? Como ele precisa de defesa, tá? Porque a tese apresentada é a do promotor, a tese apresentada é a do defensor, aliás, do Ministério Público. E que tese é essa? Ora, a tese de que alguém cometeu um crime e esse alguém é o, né, Antônio. Tá? Então, eu aponto a pessoa, digo que o Antônio realizou um ato contra a lei. E esse ato contra a lei, né, tem a punição de determinada pena, reclusão de tantos anos. Aí o promotor vai dizer, olha, como ele, né, está aqui comprovado por testemunhas e documentos, né? Documento, no caso, é laudo pericial, se tiver. Mas nesse caso da Maria da Penha, normalmente é um laudo da agressão, né? Ou um laudo psicossocial, né, para dizer das agressões psicológicas que a mulher sofria, ou testemunhas. Então ele comprova que o fulano realizou tal ato criminoso, porque a lei define como crime, e ele, né, em razão da sua função, pede para que o judiciário inicie o processo, né, escute, né, receba a defesa do acusado e, ao final, se for comprovado tudo que o promotor disse, né, ou se for reafirmada a prova, que ele seja condenado. Só que para ele ser processado, ele precisa ser defendido. Se ele não tiver o advogado, daí entra a figura, né, a necessidade de entrar a figura do defensor dativo. Ou seja, é o advogado nomeado pelo juiz da causa, o juiz do processo, para o patrocínio, para a defesa gratuita do acusado. O acusado não vai pagar nada ao advogado, tá? Só que o advogado é um profissional liberal. Então, ele ganha pelo trabalho que ele executa. Então, embora seja gratuito para o acusado, ou seja, o acusado não vai pagar nada, quem vai pagar o honorário do advogado é o Estado. Tá? Daí eu tenho a necessidade de um planejamento do Estado para que haja recursos para o pagamento de advogados. Quando eu não tiver defensor público suficiente,
para defender aquele que não tem condição de pagar um advogado. Que a regra é a Defensoria Pública é quem presta assistência jurídica às pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né, chamadas pessoas pobres conforme a lei. Né? Aqui, conforme a lei, é para o processo. Certo? Entendido aí? Sim, professor, entendi. Entendido, né, Pamela? Ok? Então, ele fala assim, olha, tem poucos defensores públicos. E os defensores públicos que tem, defendem a vítima. Tá? Para a atuação na vara especializada de violência doméstica em Contagem. Tá? Aí ele fala, olha, para que qualquer vara especializada seja criada, por que é especializada? Como a gente já disse, ora, eu tenho varas criminais. Se é a vara criminal, eu chamo uma vara comum. Por que é comum? Porque ela pega os crimes lá do Código Penal e da lei extravagante, as leis penais que existem separado, né, fora do Código Penal. E aí, pela quantidade de crimes específicos, eu passo a sentir a necessidade, eu passo a verificar a necessidade de criar uma vara especializada. Por exemplo, uma vara especializada em crime de trânsito, entorpecentes, tráfico, né? O que mais? O júri já é uma determinação constitucional, então é uma vara especializada já determinada pela Constituição, então necessariamente tem que existir. E varas criminais, como, por exemplo, a que vai tratar dos processos, né, pertinentes à Lei Maria da Penha, no caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Ele vai dizer assim, a criação de varas especializadas se justifica em razão da demanda, ou seja, em razão da quantidade de processos. Então, para que eu possa acompanhar a quantidade de processos, eu preciso ter estatística. Tá? E o judiciário trabalha muito com isso. Todo mês o juiz tem que apresentar a sua estatística. Ou seja, o que é que ele produziu. Quantos processos ele recebeu, novo, né, nesse mês. Quantos processos ele movimentou. Quantos processos ele finalizou. Quantas audiências ele tem. E aí você faz um balanço. Eu tinha 100. Chegou mais 100, então era para ter 200. Mas eu finalizei 120, então 200 menos 120, ainda tem 80 processos. Mesmo resolvendo mais processos do que entrou, eu ainda continuo com uma demanda alta, porque a quantidade que chega é muito alta também. Como é que eu resolvo isso? Olha, se eu criar uma vara especializada, melhora a qualidade do trabalho, agiliza mais. Tá? Por quê? Por que agiliza? Porque os profissionais vão ficar mais íntimos, né? Vão aperfeiçoar o conhecimento que tem sobre determinado assunto. E as respostas que eles vão produzir, né, a partir dessa melhoria de qualidade do conhecimento, da atuação, vai produzir um trabalho mais rápido. Ok? E o juiz vai dizer assim também, né, o incentivo para a especialização de profissionais que essa vara cria. Né? Ora, se eu estou trabalhando com o mesmo assunto todo dia, eu vou ficar craque nesse assunto. Né? Para que possam atuar com mais eficiência nos casos de violência doméstica. Ok? Essas aqui, em resumo, foram as palavras aí do juiz na audiência. E ele pede para poder sair antes do término da audiência, porque ele teria audiências de custódia para fazer. O que são audiências de custódia? Como a gente já viu, para a Pâmela que estava ausente, né? Olha, são aquelas audiências que o juiz tem que fazer para receber o preso. Né? Ou seja, o réu preso, a pessoa que é presa, tá? Ela precisa ser apresentada para um juiz, para que o juiz decida se mantém ou se a prisão dele permanece, se ele mantém a prisão efetivada pela polícia, ou se ele solta o réu e converte essa prisão em obrigações, tá? Chamada medida cautelar. Ou seja, olha, você não pode sair no final de semana, à noite você tem que estar em casa, você tem que se apresentar aqui
ao juiz na vara para poder justificar o que é que você anda fazendo, para que eu saiba que você não se evadiu. Olha, todo mês ele está aqui, então, né, é fácil de achá-lo. Está no endereço dele. Olha, se ele não aparece há mais de um mês, então ele está foragido. Né? Saiu aí em rumo não sabido. O que pode ensejar o mandado de prisão dele, tá? Ok? Ok. Tá. Ô, professor, Ah, você está falando sobre o preso, essa questão. Me surgiu só uma dúvida aqui. Quando ocorre do preso ele ter que sair do estado, vamos supor, ele mudou para cá, ele acabou sendo preso aqui por algum crime que ele cometeu aqui, mas a mãe dele faleceu lá, vamos supor, em São Paulo. ele vai pedir autorização para o juiz. Ah, tá. Entendi. Porque aí ele vai se justificar. Olha, eu estou saindo do estado, não é fugindo, não. Eu tenho compromisso para comparecer a todas as audiências ou para aparecer sempre, me dirigir à vara sempre quando o juiz achar necessário e sempre quando ele me chamar. Então, para não aparentar que eu estou em fuga, tá? E não correr o risco do juiz decretar minha prisão, eu comunico a ele o que aconteceu para justificar esse pedido, né, da minha ida. Aí ele vai analisar e determina se autoriza ou não, se autorizar em tal dia no retorno você se apresente. Ok? Ok, obrigado, tá? Nada, irmão. Estamos aqui para esclarecer todos os pontos. A busca aqui, Pâmela, é para aí, Cristina, né? O Bruno que estava aqui, ele deve estar com problema de internet. O Guilherme já sabe, que eu fico repetindo. Não é a gente entender todos esses conceitos, não, porque vocês vão compreendê-los muito bem no decorrer do curso. Qual é a nossa busca aqui com essas explicações? É para que você possa entender como é que a coisa funciona, tá? Não precisa se esforçar para compreender e memorizar esses conceitos ou esses termos, não. A busca é você compreender como é que essas instituições funcionam e como é que esse processo se movimenta. Ok? Ok. Beleza? Tá, vamos lá. Agora vamos para a fala da promotora. Tá? O que é que ela vai dizer? A promotora abre a fala dela elogiando a Comissão da Mulher da Assembleia, tá? Pela preocupação com os índices de violência doméstica em cada cidade da região metropolitana de BH. A gente colocou aí no grupo, Pâmela, você está no nosso grupo, não está? Da aula de ED? Eu vou voltar a acompanhar lá. Tá. Eu coloquei lá os links das visitas que essa comissão da mulher fez às delegacias da mulher da região de Belo Horizonte e da região metropolitana de BH. Tá? Então, aí a promotora elogia esse trabalho da comissão em razão dessa, vamos dizer assim, dessa busca pela real compreensão do que acontece, né, ou não só dos índices de violência, mas o que é que está por trás do trabalho das instituições. Tá? A promotora vai dizer a ausência de promotoria titular de violência doméstica. O que é que a gente tem, gente? A promotoria é como se fosse uma instituição, né, alinhada ao judiciário. Como se fosse, não. É uma instituição alinhada ao judiciário em relação à estrutura. Certo? Eu tenho um cargo específico no Ministério Público para o agente lá, o membro, que trabalha no Tribunal de Justiça. O pessoal do Judiciário que trabalha no Tribunal de Justiça, né, os membros, são chamados de desembargadores. Né, o pessoal do Ministério Público que trabalha lá, ou que presta as suas funções no Tribunal de Justiça, é chamado procurador de Justiça. Tá? A nível municipal, né, de primeira instância, a gente chama município a nível administrativo e a nível judiciário a gente chama de comarca. Tá? Então, na comarca de Contagem, a gente tem a figura do juiz. E trabalhando junto aos processos em que o juiz trabalha também, trabalha um membro do Ministério Público chamado promotor de justiça. Tá?
E o promotor de justiça, ele trabalha na promotoria de justiça. Ou seja, na unidade do Ministério Público, tá? Em cada comarca, em cada município. É como se você dissesse, tá, esse promotor aí faz o quê? É promotor da infância, do idoso, da pessoa com deficiência? É um promotor que trabalha na defesa dos direitos da educação, dos direitos da saúde? É um promotor do crime? É um promotor do meio ambiente? Aí você vai perguntando, qual é a função dele? Ele trabalha em quê? Qual é a área? Certo? É a mesma coisa você perguntar para o juiz, ué, qual é a área desse juiz aí? Ele trabalha com o quê? Trabalha com direito civil, com direito penal? Qual é a área do juiz? Aí você fala, não, eu tenho uma vara, a vara criminal. Então a área do juiz é criminal. Eu tenho uma vara civil, a vara civil, né? Então a área do juiz ali é civil. Basta saber qual o ramo civil, né? Vamos dizer assim, pode ser, sei lá, empresarial, pode ser família, sucessão. Beleza? E na promotoria a mesma coisa, no Ministério Público. O Ministério Público é a instituição, é o órgão, tá? Eu tenho um promotor de justiça, que é o nome do cargo, né? E o local, a unidade em que o promotor trabalha é a promotoria. Eu tenho promotoria do crime, promotoria da infância, promotoria da saúde, promotoria da educação. Eu estou no prédio, né? Na promotoria da educação. Então, eu vou falar com o promotor que defende os direitos da educação. Eu estou na promotoria de violência doméstica. Então, eu estou procurando falar com a promotora ou o promotor, né, encarregado pelos processos de violência doméstica. Deu para entender? Hein, gente? Deu para entender aí? Sim, professor. Tá, então ela critica a ausência de uma promotoria, né, titular, ou seja, uma promotoria que se dedique aos processos de violência doméstica. Certo? Aí ela fala, olha, abriu essa vara, não tem uma promotoria destinada para esses processos, eu sou promotora de um outro lugar e estou cumulando função, respondendo pelos processos em que atuo, e agora vou responder também pelos processos da vara de violência doméstica. Lembra aqui, ó, vou sublinhar que ela está respondendo, ou estava, né, respondendo pela vara de violência doméstica de Contagem. Então, ela, além da promotoria dela, ela vai responder pelos processos dessa vara aqui. Tá? Ela fala, olha, está com ausência de promotor específico para esse processo, que é chamado titular, né? É como se fosse o time, né? O titular e o reserva. Tá? Eu tenho que ter o titular funcionando lá, nesse local. Nessa promotoria, se for promotor, ou nessa vara, se for juiz. Certo? Só que ela diz assim, olha, além de eu estar acumulando função, uma funcionária pública, né, com o cargo de oficial de justiça, que trabalha junto comigo, também está me ajudando com esses processos, me auxiliando com esses processos, então ela está também acumulando função. Tá? Ok? Então ela diz, olha, o que é apropriado é ter uma promotora e um auxiliar dela dedicadas para esse tipo de processo. Não tem como você acumular função, né? Aí eu respondo, eu tenho que dar conta desses processos aqui, né, que são trabalhosos, e além desses eu tenho que dar conta dos outros processos, dessa minha promotoria que eu já trabalho, e agora da promotoria que eu vou passar a trabalhar também. Aí eu vou trabalhar em 2 cantos. Deu para entender? Ok? Sim. Ô, Roberto, eu só não entendi. Então, ela pode recusar ou ela aceitou porque ela quis? Olha, normalmente, os membros, tá? Eles aceitam. Não assim felizaço, né? Ele aceita porque é uma missão institucional. Tá? E eles são muito fiéis à instituição. Então, quando o chefe da instituição convida,
ou intima para que esse profissional assuma essa nova função, praticamente ele não tem como negar. Não que ele não possa negar. Entende? Se bem que, ao ser nomeado, ele deveria exercer suas funções. Aí ele poderia justificar a impossibilidade do exercício adequado dessa função, mas aí ele vai ter que justificar. Mas o normal é que, ao ser convocado, né, ao ser nomeado, ele realize as suas funções como missão institucional. Embora reconhecendo que o trabalho vai ser muito maior, e sendo um trabalho muito maior, não é o adequado. E aí ela critica no sentido de, olha, seria muito melhor, né, se tivéssemos já um profissional, um colega, um promotor, trabalhando com exclusividade para esses processos. Tá? É naquela de cobrir um santo e descobrir outro. Olha, eu vou criar 2 locais de trabalho. Tá, você vai ter 2 equipes? Não, a mesma equipe vai dar conta dos 2 cantos. Uai, não é adequado, né? Vamos supor, eu tenho um policial na cidade, eu abro 2 delegacias? Eu tenho uma delegada na cidade, aí eu tenho uma delegacia. Aí eu abro uma outra delegacia. Quem é que vai trabalhar na outra? Não, essa mesma delegada aqui. Ué, mas se ela vai para lá, quem é que vai ficar nessa aqui? Não, ela vai e volta. Então, é um trabalho dobrado, né? Dobrado no sentido de dar conta de 2 locais ou dar conta de 2 grupos de processos, né? De 2 tipos de processos. Beleza? Explicado aí? Sim, professor. Tá. Para mim Quero ouvir aí a voz da Pâmela também, tá? Para ver se ela está seguindo aí direitinho. E ela faz também um elogio às atividades desenvolvidas pelo espaço BMQuer. O espaço BMQuer aqui é um espaço de atuação das instituições psicossociais, ou seja, lá tem profissionais psicólogas e profissionais assistentes sociais para dar o amparo necessário à mulher vítima de violência. Isso é um espaço, tá? É um local de acolhida, às vezes ou muitas vezes, para permitir que a mulher pernoite ou passe uma temporada lá, até ela conseguir um local para ela ficar, já que se ela denuncia a violência que está sofrendo, ela sai de casa, né? Ou, se o judiciário e a polícia forem ágeis, né, o agressor ele é retirado de casa. Se for preso em flagrante, aí a retirada de casa é imediata, né? Só que se não tiver a prisão em flagrante, se ela for denunciar depois, tá? Aí ela vai pedir para que ele possa sair. E até que ele saia, ela pode estar vulnerável a uma outra violência. E às vezes a mulher prefere sair para ficar em segurança. Ok? Ok, professor. Ok, né? Ok. E ela vai dizer também, a promotoria não tem, aliás, o Ministério Público não tem uma promotoria titular de violência doméstica, mas a Defensoria Pública tem. Ou seja, eu tenho um defensor público dedicado aos processos de violência doméstica. E eu não tenho até agora um promotor, uma promotora dedicada a esses processos de violência doméstica. Tá? Então ela faz a crítica à instituição dela, tendo como exemplo uma outra instituição. É como se dissesse assim, olha, se a Defensoria Pública consegue colocar um defensor público para atuar nesses processos, por que o Ministério Público não consegue? Tá? Então a Defensoria Pública, ela faz, às vezes, né, o pedido de medidas protetivas diretamente à vara. Tá? Isso pode ser feito também pela delegacia, certo? E às vezes também até pelo Ministério Público, a depender da instituição que receba a vítima. Normalmente é a delegacia, né? Mas pode ser a Defensoria Pública
até para mudar as medidas protetivas, para acrescentar, se tiver uma novidade no processo, tá? Mas normalmente a vítima procura a polícia, né? A polícia civil, nesse caso, se for atendida pela polícia militar encaminha a vítima à polícia civil para que ela possa prestar a sua denúncia, né? As suas informações que sofreu uma agressão. E, em razão disso, né? Pedir medida protetiva se não for caso de prisão em flagrante. Quem é que vai apreciar o pedido dela? Ela vai encaminhar esse pedido, a delegada vai redigir, tá? E junto com o que ela contou, todos os fatos, ela remete para o juiz, né? Também dando conhecimento ao promotor. Mas é o juiz que vai deferir a ordem judicial para que a pessoa cumpra obrigações. O nome medida protetiva pode ser também chamado de medida cautelar. Ou seja, em outras palavras, é como se o juiz dissesse assim: olhe, acusado, se acautele aí, preste atenção, cumpra essas minhas determinações, porque senão você vai preso. Certo? Entendido? Entendido. Quais são as medidas protetivas comuns, né? Às vezes pode ser a retirada do agressor de casa, tá? Se ele vai sair, lógico, tá? E ao mesmo tempo que ele mantém a distância da ofendida, da vítima. E do local distante da casa da vítima, da residência, onde a vítima passou a residir, se for namorado, né? Onde ela resida, tá? E também proibição do agressor chegar perto do trabalho dela, do local onde ela ande e dos locais onde os parentes dela também andem ou também morem. Ou seja, se afaste totalmente dela e não chegue perto. Ok? Não mande recado para ela, não entre em contato com ela, não telefone para ela, porque se você chegar perto ou se você entrar em contato, você vai preso. Normalmente são essas as ordens ou as proibições que o juiz determina. Beleza? Sim, sim. Ô, professor, Ah. quando que uma agressão contra a mulher leva à prisão? Tipo assim. Não, qualquer agressão à mulher, se for pego em flagrante, pode recair em prisão. Certo. Mas a questão caso... é flagrante. Ah, tá. Então só se for em flagrante que a pessoa vai presa. Eu, na época que eu trabalhava no judiciário do Ceará, né, cheguei a trabalhar na vara de violência doméstica de Fortaleza, tá? Recebia as vítimas, fazia as audiências, tá? Assessorava o juiz nessa época. E eu me lembro de um processo em que o marido e a mulher começaram a discutir, tá? Discussão oral, né? Verbal alta. Os vizinhos escutaram, chamaram a polícia. Né? Aí passei a também, eu ouvi após a versão do acusado. Ele, olha, a gente começou a ter uma pequena discussão, tá? O tom de voz aumentou tanto o meu quanto o dela. Os vizinhos achavam que era uma agressão ou iria acontecer uma agressão, chamaram a polícia. A polícia chegou, invadiu o local e prendeu o cara em flagrante. Né? Deu voz de prisão em flagrante porque entendeu que ele tinha realizado uma agressão à vítima. Tirou o cara, levou para o presídio. Ele passou mais ou menos um mês preso. Tá? O local onde ele tinha sido preso não tinha sido comunicado à família dele. Tá? Não recebeu uma defesa adequada. E ele passou 30 dias preso até o juiz
receber realmente o processo e determinar a soltura dele para que ele cumprisse essas obrigações. Ou seja, não é só a mulher denunciar para que, né, a polícia possa agir e o agressor, né, sendo constatada a agressão, muitas vezes a mulher confirma, não, ele me agrediu mesmo. Não foi uma discussão acalorada, não, em que a gente estava falando alto ou gritando, não. Entende? Os vizinhos chamaram e o cara foi preso. Mas, olha, eu posso estar errado, mas vê se faz um pouquinho de lógica, como eu estou pensando. Seria tipo igual um roubo. Vamos supor que foi um roubo. Aí a pessoa vai na delegacia pá, e momentos depois o suspeito é preso, certo? Por que quando é uma violência contra a mulher não poderia ser assim também? Mas normalmente Tipo, ué. Se mas no que eu houver falo, denúncia sim, de um ato que esteja acontecendo, a prisão acontece. mas só se, no caso, só se a mulher comprovar, não? Que está Não. sendo violentada? As questões de agressão à mulher, bem como de crime sexual, tá? Normalmente não tem testemunho ocular. Ou seja, é vítima e agressor em um ambiente em que os demais não estão vendo. Tá? Pode até ouvir e interpretar o que está acontecendo. Mas vamos supor, em uma agressão física, ninguém viu e ninguém ouviu. E aí? Tá? Isso a mulher pode realizar a denúncia imediatamente, se ela conseguir. Se ela conseguir realizar a denúncia imediatamente, a polícia é chamada e prende em flagrante o agressor, se ele não fugir. Tá? E se ela fizer a denúncia depois, como uma forma de estratégia, olha, não vou falar nada não, senão eu vou ser mais agredido aqui, eu vou dar tempo e vou denunciá-lo depois. Tá? Quando as coisas se acalmarem, né, e eu ficar mais segura, eu denuncio depois. Como o flagrante já foi perdido, esse agressor vai ser processado por esse crime, só que aí, no lugar dele ser preso em flagrante, o que é que sobra para a vítima? Pedir as medidas protetivas. Tá? Ok? Ok, Aí ela vai entendi. pedir para que o agressor seja retirado de casa, ele não vai ficar preso, mas vai ficar proibido de chegar perto, não só da casa, da residência, mas do trabalho, do local onde ela anda, do local de residência e de trabalho dos parentes, ok? E o agressor vai ficar proibido de entrar em contato com ela, ou seja, de poder realizar algum tipo de ameaça através desse contato, tá? Tá bom, professor. Professor, Ok aí? Pois não. eu posso contar um caso? Claro. Professor, no Água Branca, eu morei na Água Branca há muito tempo. Tinha uma vizinha, eles brigavam, ela e o marido brigavam todos os dias, e ele batia nela. Aí os vizinhos tudo ao redor chamavam a polícia ia. E na hora que a polícia ia, ela falava assim, não, ele não bateu, não, é mentira dos vizinhos. Aí o que aconteceu? Aí todo mundo falou assim, não vou chamar a polícia mais, porque faz maior bagunça, uma gritalhada, aquela arruma de madrugada, a gente chama a polícia, quem fica um cara grande é a gente. Teve um dia que ela apanhou tanto e ele matou ela e ninguém chamou a polícia. E ele ainda fugiu ainda. Antigamente, Cristina, a mulher poderia se retratar da denúncia que ela fazia. Tá? Pedir para que o processo fosse retirado em caso de lesão corporal leve, tá? Em que caberia a representação da vítima. Ela poderia se retratar da denúncia, né? Da queixa, né? Da queixa não, da denúncia que ela fez. Aí, posteriormente, houve uma decisão do Supremo em que
né, tornava esses crimes, não permitia essa retratação. Tá? Então, foi considerado crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, incondicionada à representação da vítima. Então, né, mesmo que a vítima não quisesse, tá, o agressor seria processado, né, e provavelmente condenado, mesmo ela não querendo. Tá? Houve algumas críticas quanto a isso, que embora haja necessidade de punição, né, o Estado em uma, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Em um restabelecimento da relação, o Estado poderia, com a condenação, inviabilizar, né, que esse casal pudesse reestruturar sua vida. Mas a opção interpretativa foi para a defesa da vítima e a punição, a agressão, mesmo que isso representasse, posteriormente, a dissolução daquela união, né, em razão da condenação. Tá? Mas, assim, isso, se foi muito tempo, Cristina, que aconteceu, ou esses Não fatos tem muito aí... tempo, não. Quantos anos? Há uns 10 anos, mais ou menos. Então é muito tempo, Su. Né? Mas não, então, porque nessa sabe época... diga lá. Mas sabe o que me levou a pensar, o senhor abordando esse caso? Aí, como que é na realidade? Mas na realidade hoje, professor, existem muitos lares, muita família, que acontece isso. Claro, ué. Não é à Acontece, toa. Não é à toa que a gente você teve chama... Não é à toa, Cristina, que a Você gente tem uma delegacia especializada, uma defensoria pública especializada, uma promotoria especializada e um judiciário, uma vara especializada para tratar só desses crimes. Entende? Mas, professor, deixa eu falar para o senhor também. Há pouco tempo, não tem nem 4 meses, houve um caso assim. A pessoa ligou para mim, reclamando, falando que o marido bateu, tal, tal. Aí eu até comentei com ela, falei assim, você vai à delegacia de mulheres, faz a queixa. Você não pode deixar. E assim foi feito. Conclusão, não sei o que aconteceu, ela não me falou mais nada. O marido voltou para dentro de casa. Tem um vídeo aqui que eu vou repassar para vocês, de uma entrevista, né, feita pela desembargadora aqui do TJ Minas, segunda-feira. Né? A gente também soube que a Assembleia aprovou, né, um projeto de lei, portanto, se aprovou o projeto de lei, passou a ser lei, em que era criada, né, passou a existir a Delegacia da Mulher Virtual. Virtual no sentido de receber as denúncias de forma virtual, sem precisar a mulher ir fisicamente na delegacia. Facilitando, de uma certa forma, essas denúncias. Que às vezes a mulher não quer se expor, ou pela vergonha, né, ou pelo medo de ser novamente agredida, ou morta até, né? Depender do nível de agressão, do nível de ameaça. Antigamente, ou seja, de uns 10 anos mais ou menos, né? Porque a Lei Maria da Penha é de 2016, se eu não me engano. Deixa eu só pesquisar aqui para ter certeza. Se eu não me engano é 2016. Deixa eu ver aqui. Eu comecei a trabalhar no juizado em 2016, passei até 2019. Vamos abrir aqui. Não, 2019. 2019 era ano passado, né? 2006, não é 16 não. 2006, é isso mesmo, tá? Eu tô... Era inocente, né? Então, assim, ela é relativamente
já de uma certa idade, né? Já tem 14 anos. Só que como a gente percebe, até na fala aí do juiz, tá? Quando ele fala assim, ó, na especialização de profissionais do sistema de justiça, não é isso? Exatamente. Né? O que eu estou sublinhando aqui, vocês estão vendo direitinho o texto, né? Estou. Ele fala assim, ó, ausência de promotor titular. Olha, a Defensoria Pública tem defensor próprio para o processo da Maria da Penha. Ou seja, tem um defensor lá que é dedicado a isso. Se ele é dedicado, o defensor, se a promotora é dedicada, se o juiz é dedicado, todo mundo que trabalha com esse processo vai ficar especializado. Isso, Cristina, é a mesma coisa para a polícia. Tá? Se eu tiver uma delegacia da mulher, eu vou especializar os funcionários, né, os agentes da Polícia Civil. A delegada, os agentes, escrivães, tá? Então, toda essa equipe vai ficar especializada em um melhor trabalho para esse tipo de problema. E isso é a mesma coisa também para a Polícia Militar. Eu preciso de uma equipe da Polícia Militar que seja específica para esse trabalho, para que ela possa trabalhar mostrando uma atividade diferenciada para esse tipo de trabalho. É a mesma coisa que aconteceu com essa sua vizinha a essa época. Se os policiais militares fossem capacitados ou especializados para esse tipo de ocorrência, eles teriam tido uma outra abordagem, uma outra atitude. Ora, se eu sou policial, vamos dizer assim, de atuação comum, ou seja, que eu atuo nos processos de roubo, de furto, de tráfico, ou seja, eu tenho muito repetido qual é a minha conduta. Eu tenho um infrator, eu tenho um objeto da infração. Pode ser algo furtado, algo roubado, né? Um entorpecente apreendido. Na violência doméstica, eu não tenho nada disso. Eu não tenho um produto do crime. O produto do crime é a violência praticada contra o psicológico e o moral da mulher ou contra o corpo da mulher. Tá? E isso precisa ser compreendido pelos profissionais que trabalham para que eles possam ter, esses profissionais, todos eles, né? Policial militar, policial civil, o advogado que trabalha nessa área. Não pode ser qualquer advogado que não tenha tido uma proximidade com esse tipo de problema. Ele não vai saber atuar bem, né? Tão bem quanto um profissional que trabalha com essa área, com esses processos, como também o defensor público, a promotor e o juiz. Tá? Não é a mesma coisa. O depoimento é diferenciado, né? Tem muita proximidade com os crimes sexuais, com os crimes contra a criança. Ora, não tem testemunha, meu amigo, você é dentro de casa. Como é que você quer testemunha? Se você condiciona uma outra testemunha, nunca vai ter punição. Porque normalmente não tem. Você é dentro da casa, você vai botar quem para testemunhar? Entende? Então, por isso, a necessidade de uma vara especializada, promotoria especializada, defensoria especializada, uma unidade de polícia, uma companhia especializada da Polícia Militar e de uma delegacia especializada. Todo mundo aqui é especializado nessa área. O pessoal se capacita, estuda para compreender melhor o que está fazendo e realizar melhor a sua função. Não realizar um trabalho padrão. Aqui não é trabalho padrão, é trabalho específico, especializado. Ok? Deu para compreender? Deu. Sabe o que eu compreendi agora, professor? Que a pessoa que atender uma ocorrência dessa, ele tem que usar muita psicologia. Não, ele tem que compreender qual é a peculiaridade do crime. Ora, se a vizinhança disse que estava tendo agressão e eu chegando aqui, a vítima desmente, tá? Qual é o procedimento de maior cautela? Olha, senhora, mas infelizmente teremos que levar a senhora e o seu companheiro para a delegacia para maiores explicações.
Tá? Para quê? Até para que eu perceba se a vítima não está dizendo isso para os policiais com medo. Tá? Ou se ela está tão envolvida nesse ciclo de violência que para ela, realmente, aquilo é tão rotineiro que ela acha que é normal e por ser normal ela vai dizer que não está acontecendo nada demais. Como você mesmo diz, todo dia briga, então vira rotina, então não é nada demais. Faz parte. Só que não faz parte. Ué. A pessoa não pode ser xingada, agredida verbalmente, né? Com questão injuriosa, né? Ou seja, você xingar a pessoa, você fazer distrato pessoal que cause abalo psicológico, tá? Você retirar dinheiro da mulher, controlar, tudo isso são formas de agressão que a Lei Maria da Penha traz, tá? Deixa eu até colocar aqui a Lei Maria da Penha, né, que no lugar de eu explicar, vocês vão compreender diretamente, tá? Vamos aqui para a nossa Lei Maria da Penha. Todo mundo aqui vendo o texto da lei? Sim. Tá? Artigo 7º, né? A gente coloca a Lei Maria da Penha, né? Mas é a Lei 11.340 de 2006. Tá? Vamos lá. O que ela fala? Forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Tá? A violência física, que é a tradicional, né? Entendido como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A violência psicológica. Aí você pergunta, o que é violência psicológica para a Lei Maria da Penha? Aí ela vai explicar. Tá? Insulto, chantagem, perseguição, vigilância, humilhação, constrangimento. Ok? Violência sexual. O que é violência sexual para a Lei Maria da Penha? Ela vai entender. Ela vai explicar. Tá? O que é violência patrimonial? Né, para a Lei Maria da Penha, entendido como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Às vezes, gente, isso acontece, violência doméstica, do filho contra a mãe. Normalmente com uma mãe de idade, em que a pessoa retém o cartão dela, de banco, para poder se apropriar do valor. Tá? Não é só marido e mulher. Ok? E violência moral, entendido como qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação. Certo? Então, são esses 5 tipos de violência, né? As típicas violências na Lei Maria da Penha. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Beleza? Beleza. Tá? Voltando aqui ao nosso texto aqui da promotora. Então aí, pessoal, beleza, cometeu esse crime aí, o juiz mandou ficar longe, não chegar perto. Como é que eu vou saber se ele vai chegar perto ou não? Eu não estou vigiando. E eu não tenho nem uma fita métrica, né? Olha, o juiz falou 300 metros. Você está a 280. Desrespeitou, vai preso. Como é que eu vou saber isso? Aí ela coloca, né, o uso em contagem de tornozeleira eletrônica para acusar de violência doméstica, para o respeito ao distanciamento da vítima. Tá? Como a tornozeleira eletrônica funciona pelo GPS, então ela mede bem direitinho ali no mapa, né? Se o agressor se aproximou, aliás, rompeu aquele local ou entrou dentro daquela região delimitada como proibida para ele. Certo? E ela vai dizer aqui, olha, infelizmente a vara de violência doméstica de contagem, ela foi criada para atender não só os processos de violência doméstica. Tá? Foi criada não só para atender os processos de vara de violência doméstica, mas também para atender os inquéritos
realizados pela polícia. E se é inquérito, né? Os inquéritos tanto contra a pessoa solta como pessoa presa. E se for pessoa presa, ela diz assim, olha, nessa vara a gente tem que fazer de 8 a 10 audiências de custódia. Já que o nome da vara completo é Vara Especializada em Violência Doméstica e Inquéritos de Contagem. Beleza? Então, além dos processos da Lei Maria da Penha, o juiz e a promotora têm que fazer as audiências dos inquéritos de custódia, dos inquéritos de réu preso. Tá? Compreendido aqui? Sim. Sim, né? E assim, a importância da estruturação da Delegacia da Mulher de Contagem para a correta investigação de toda demanda. Então, já existe uma Delegacia da Mulher em Contagem. Tá? Só que o que a promotora fala? Olha, né, a Delegacia da Mulher precisa estar em uma estrutura, um prédio melhor, para que ela possa realizar melhor seu trabalho, possa melhor atender a vítima. Tá? Além disso, que ela possa funcionar no final de semana, à noite. Se acontecer uma violência à noite, no final de semana, que os índices dizem que é o momento e o dia, né, à noite e ao final de semana, que mais acontece violência doméstica, e logo onde, no momento em que acontece mais violência doméstica, a delegacia não está funcionando? Ok? Ok, gente? Beleza. Ok. Agora a análise do defensor público, tá? Que ele aqui no caso estava respondendo também pela vara. Ele vai dizer, olha, como é que a Defensoria Pública atua? Ele fala da hipossuficiência das mulheres. Hipo, pouca, né? Suficiência das mulheres. Só que aqui ele vai dizer que a pouca suficiência, né? A fragilidade aqui da mulher não é só porque ela é vítima, não, tá? É porque apresenta uma baixa proteção jurídica, ok? Além de uma baixa situação econômica, que não permite que ela seja defendida por um advogado. Tá? Aí, a Defensoria Pública prioriza a defesa da vítima. Ok? Certinho aí? Sim. Fala, problema de autonomia orçamentária da Defensoria Pública. Ou seja, não tem dinheiro. E não tem dinheiro para quê, professor? Ele fala, ele não tem dinheiro, primeiro, porque está excluído da lei de responsabilidade fiscal. Tá, isso aí depois vocês vão ver. O que é que significa a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Mas o que é que ele coloca? Olha, não tem dinheiro. Então não tem autonomia de organização financeira e administrativa. Tá? Em razão disso, não pode ampliar seus quadros, aumentar defensor público, aumentar servidores da defensoria para auxiliar o trabalho do defensor público. Beleza? Aí ele vai continuar, né? E diz, a impossibilidade da defensoria pública para a atuação dos direitos do acusado. Porque normalmente já atua na defesa da vítima. Tá? Então não tem defensor público suficiente. Olhe, o defensor público que tem já está realizando a defesa da vítima. Certo? E ele vai dizer qual é o número de atendimentos que ele faz. Olha, realizamos 437 atendimentos em 2018. Tá? Lembrando que aqui a audiência foi em julho de 2019. E ele fala, apenas das mulheres vítimas vulneráveis econômica ou juridicamente. Porque a vulnerabilidade econômica e jurídica são as condições para a Defensoria Pública patrocinar a causa da vítima.
Se ela tiver dinheiro, a Defensoria Pública não pode defendê-la. Aí ela vai ter que constituir advogado. Se quiser, né? Claro. Para quê? Para que ela possa ser esclarecida dos direitos dela, sobretudo na área de família. Ora, claro, a pessoa romper um relacionamento afetivo e se for, né, a questão mais vínculo familiar pode ser filho e filha também, tá? Mas aqui no caso de união estável, marido e mulher, tá? Um relacionamento conjugal, aí você normalmente tem filhos. Como é que vai fazer com guarda? Como é que vai fazer com visita? Pensão alimentícia, tá? O patrimônio do casal, a casa mesmo, né? Onde o casal reside. Como é que vai ficar esses direitos? Tá? Aí a Defensoria Pública vai atuar, além desse processo criminal na vara de violência doméstica, o defensor público vai atuar na defesa dos direitos dessa mulher, tá? Nessa área de família também. Beleza? Ok? Entenderam aí, né? Tá. E lembra que como ele não tem dinheiro suficiente para ter mais defensores, ele também não tem dinheiro para ter mais funcionários, para auxiliar o defensor público, auxiliar o trabalho. Lembra aqui, ó, que a promotora tem uma funcionária trabalhando com ela, auxiliando o trabalho dela, né? E o judiciário aí é que tem mesmo, o juiz, né, tem vários servidores trabalhando lá na vara para auxiliar o trabalho dele. Ok? Aí ele fala assim, olha, o juiz tem servidores trabalhando com ele. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente. O juiz tem servidores trabalhando com ele. Tem, como é que eu posso dizer? Tem auxiliares, assessores, para melhorar o rendimento do trabalho desses processos. O promotor diz que também precisa disso para auxiliar no trabalho dele. O defensor público também vai dizer, olha, se eu tivesse um auxiliar comigo, um servidor, né, da defensoria que me auxiliasse, me assessorasse, eu poderia ter um trabalho muito maior, com muitos mais processos. Como eu não tenho, então minha capacidade de trabalho é menor. Beleza? Vamos retornar aqui. Tá? A ausência de funcionário para auxiliar o defensor público. E ele fala assim, olha, o compromisso, né, da comissão da mulher, da Assembleia, está no sentido de reforçar o orçamento da Defensoria Pública para permitir isso. Ou seja, permitir o aumento da quantidade de defensor público atuando nessa área e a possibilidade de concurso para a contratação de servidores para a Defensoria Pública. Né? Ou, no caso aqui, até para ampliação de bolsas de estágio para estudantes de direito, para atuarem nesses órgãos, nessas instituições. Ok? Entendido? Passemos agora para a análise da delegada. Tá? A delegada que está aqui à frente da Delegacia de Violência Doméstica de Contagem. Tá? Ela disse que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher em Contagem desde 2013. Tá? Então, a época da reunião, da audiência pública, ela estava lá há uns 6 anos. Certo? E considera como é? E considera a frente de violência, a frente de enfrentamento à violência doméstica em Contagem, né, como bem estruturada. Pois a delegacia depende da rede. Então, se eu tenho uma rede de enfrentamento bem estruturada, então facilita o trabalho da delegacia. Em que aspecto, professor? Né? Vai ter mais prisão em razão disso? Não, não é só essa parte não que é importante. Ela fala que é no âmbito social, como um aparato preventivo e de apoio à repressão à violência doméstica.
preventivo para que não haja violência. Então, a rede trabalha nisso, né? Na prevenção, na educação, né? Dos relacionamentos, para que não haja mais ou diminua as agressões. Mas também no apoio à repressão à violência. Como é que a rede faz esse apoio? Oferecendo assistência psicossocial às vítimas e locais de permanência ou de pernoite dessas vítimas. Local em que ela possa estar para dormir. Muitas vezes ela com os filhos. Certo? Compreendido aí essa parte de apoio da rede psicossocial para o amparo da vítima? Né? Guilherme já se manifestou aí, compreenderam aí também? Bruno, Cristina, Pâmela e Nara? Compreende, né? Então é essa parte do trabalho das entidades psicossociais, né? das instituições que congregam, né? Os psicólogos. Tá? Pode ser os CRAS, né? Os Centros de Atendimento Sociais e Psicossociais, os CAPs. Ou pode ser uma instituição própria do município, como a Bem Me Quero. Tá? Como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Cadê? Tá? O Espaço Bem Me Quer. Falado pela promotora, ok? Então, essa rede é muito importante porque é uma rede que atua em duas frentes. Em um aparato preventivo, realizando ações educacionais, ações de esclarecimento, não só, né, na busca de esclarecer adolescentes com campanhas, mas para trabalhar fortalecimento psicossocial das mulheres e também dos homens, tá? Para que eu não tenha mais agressores. Então, é uma ação preventiva. Mas também, caso haja agressão, que eu possa oferecer amparo e apoio, não só psicológico, mas também econômico para a vítima. Aí eu tenho aluguel social, eu tenho um local em que ela possa ficar, um abrigo. Tá? A própria delegada, como a promotora fez, né? Disse a solicitação de uma estrutura física e humana para a delegacia, tá? Ou seja, uma estrutura, um espaço físico e maior pessoal, maior quantidade de funcionários trabalhando na delegacia, para que possa a delegacia como um todo, né, toda a equipe possa dar conta da quantidade de denúncias e de inquéritos que são produzidos. Tá? E ela fala, olha, é porque tem baixa notificação de violência. Por que tem baixa notificação? Uma das causas é o descrédito da ação do sistema de justiça. Ou seja, a vítima não confia que a polícia vai atuar bem, que o juiz, o judiciário, a promotora, tá, vão dar uma resposta rápida para que ela possa estar em segurança. Então, ela não vai denunciar. Vai tentar ela mesma resolver o problema. Viu, Cristina? Daí, essa questão também, né? Não porque a mulher busca dizer que não tem nada, mas às vezes ela não confia. Não, isso aí não vai dar em nada. Então, eu mesmo é que vou tentar resolver o meu problema. Tá? Outro item, ela fala a baixíssima celeridade do trâmite processual. Ou seja, o processo não anda. O que é que acontece? Ou o que é que está acontecendo? Como vocês viram, a promotora diz que eles fazem 8 a 10 audiências de custódia por dia de réu preso. Tá? Ora, se eles estão trabalhando com o processo do preso, pode ser de qualquer outro crime. Tá? Vai faltar tempo deles trabalharem nos processos da Lei Maria da Penha. Então, se falta tempo para trabalhar esses processos, o processo não vai andar rápido, como a gente quer. Deu para compreender isso aí?
Deu para compreender, gente? Deu, né? Sim, professor. Deu, né? Ora, se o processo vai demorar demais, é arriscado ter prescrição. Ou seja, prescreve o direito do Estado em punir o agressor. Ainda tem isso, pessoal? Tem, ué. A punição tem que ser rápida. Eu não posso passar a vida toda esperando para poder punir alguém pelo um crime que ele cometeu em 1970, 80. Não, meu amigo, é muito tempo. Eu tenho que ter um trabalho célere, rápido, por parte do Estado, através do seu sistema de justiça, para que a punição chegue logo. E isso, né, não produz uma sensação de impunidade. Olha, o agressor agrediu, já está com 10 anos, ele vai pensar assim, não, não dá em nada. Eu já até tinha esquecido isso, de tanto tempo que faz. Ok? E ela fala assim, o que justificou com números a necessidade da instalação da vara. Ora, se não está andando rápido o processo, se tem processo criminal prescrevendo e a sensação de impunidade está alta, pelo amor de Deus, está virando um caos, né? Então, eu tenho que ter uma dedicação maior do judiciário para isso. Então, aqui a culpa é colocada na conta do judiciário. Por isso, foi criada a vara especializada de enfrentamento à violência doméstica. Ok? Outro item. Contagem está na terceira estatística de maior violência. Tá? Aqui tem muita denúncia de crime de violência. Só perde para Belo Horizonte e Juiz de Fora. Isso baseados em registros de boletim de ocorrência. E ela falou somatório dos inquéritos. Né? Existem dois tipos de inquérito. O inquérito que é aberto por portaria. O que é portaria? É uma ordem do delegado. Abra inquérito para apurar o fato tal, para saber se realmente é crime, porque tudo indica que foi, e saber quem é o culpado, para que a gente possa colher provas. Ok? E aqueles em que a pessoa é presa. Então, eu tenho um inquérito para investigar quem cometeu o crime, ou se eu sei quem cometeu para poder reunir provas contra a pessoa, já que eu não o prendi em flagrante, e os inquéritos das pessoas que já iniciam a ação policial já com a prisão. E ela fala, olha, são 2.840 inquéritos que a delegacia tem. Isso nessa época, né? Na época ela falou que é 5 de julho de 2019, quase um ano. E ela fala, olha, a equipe da delegacia é composta de 2 delegadas, 2 delegadas, né? 2 escrivãs, 2 servidores administrativos e 3 investigadores. Ok? Uma das delegadas, né, que atua lá ainda é nossa professora, tá? A delegada Melina. Ok? Que aí, quando a gente finalizar essa análise, né, eu vou ver a possibilidade dela participar aí da aula com a gente, para que ela possa explicar para vocês a atuação da Polícia Militar. Ou a atuação da Polícia Civil, né? A atuação dela como delegada, junto à equipe dela, para essas ações na Delegacia da Mulher. Beleza? E ela fala, continua, né? Necessidade de trabalhar os inquéritos com qualidade. Por isso eu preciso ter mais pessoal, tá? Para trabalhar os inquéritos com mais qualidade, para investigar melhor, produzir peça melhor, produzir um depoimento melhor, para que o processo penal, chamada ação penal, né? O processo penal transcorra da melhor forma possível também. Lógico, eu vou fazer toda a construção do processo, as informações, depoimentos, laudos, tá? Corpo de delito, se for agressão no corpo da pessoa, constatação de que a pessoa estava de posse, cartões de bens, enfim. Produzir laudos
né, e colher depoimentos, para que eu possa realizar isso, né, com a máxima qualidade possível e entregar para o promotor e para o delegado o melhor trabalho possível, para que eles possam ter as melhores condições de realizarem o andamento do processo. Compreendeu aí essa dinâmica, essa parceria? Compreendido, né? Vamos lá. Tá. Aí a deputada lá da comissão levanta algumas necessidades. Ó, a necessidade de um horário adequado de funcionamento da Delegacia das Mulheres. Ou seja, não está funcionando à noite e nem no final de semana. Por que isso também? Porque a equipe é reduzida. Então, a equipe só dá conta de trabalhar na semana, né, o horário comercial, normalmente. Né, e não tem gente suficiente para dobrar, fazer plantão e trabalhar no final de semana. Tá? Então, a comissão aí, na disposição de trabalhar para a melhoria do quadro de pessoal da delegacia. Tá? E ela fala também do alto índice de reincidência. O agressor continua agredindo. Não só a mesma pessoa, a mesma mulher, mas às vezes até outra. Né? Às vezes, duas vítimas têm um agressor. Tá? E isso tem que ser trabalhado. Ou seja, tem que ser trabalhado, né? Realizar trabalho preventivo para o agressor. Ora, se eu trabalho o agressor, eu vou, vamos dizer assim, resolver a causa do problema. Né? Então, às vezes, não só eu preciso realizar um trabalho, né, de acolhimento da vítima, eu também tenho que trabalhar as peculiaridades que fazem com que, ou as causas que fazem com que o agressor agrida. Tá? E isso sem o necessário foco para a persecução penal, para a punição penal. Ora, mas é claro, eu não tenho que trabalhar o agressor só depois que ele agride. O interessante seria fazer um trabalho muito mais de esclarecimento, né? Muito mais, vamos dizer assim, de trabalhar essas relações com a coletividade como um todo, para que eu vá despertando, sobretudo no homem agressor, tá? Uma reflexão sobre isso, para que ele pare, ou para que a mulher pare, ou saia de uma relação ruim, de uma relação que demonstra ser agressiva ou abusiva, né? Porque relações abusivas acabam desenvolvendo relações de agressão, tá? Porque tudo tem um começo. E às vezes não é só uma agressão repentina, às vezes é uma evolução, tá? De relações ruins, né, abusivas até agressivas, ok? Então é por isso aqui realçado o trabalho da equipe multidisciplinar, dos psicólogos, dos assistentes sociais, inclusive dos educadores, né, para trabalhar essas questões, inclusive na escola, com os adolescentes, para que o adolescente que tenha perfil agressivo não se torne um adulto agressor. Tá? Compreendido aí? Compreendido aí as colocações da comissão aí, através da deputada? Compreendido, né? Compreendido. Aí ela vai falar que, ó, tem que haver também um atendimento dos laudos periciais, que é feito agora, antes, né, nessa época, no IML da Gameleira. Ó, por que não tem aqui em Contagem? Por isso a necessidade de atendimento em Contagem, em hospital. Preferencialmente a ser feito em hospitais, como anexo da Polícia Civil, para a cadeia de custódia do laudo probatório. Ora, se uma mulher for vítima de abuso sexual, como é que eu vou constatar? Como é que eu vou colher, né, os vestígios dessa agressão? Eu tenho que ter um atendimento, se ela for atendida em um hospital, tá?
A realização da perícia tem que começar lá. Ou seja, o quanto antes, o mais rápido possível. Beleza? Por isso ela fala de cadeia de custódia. Ou seja, uma sequência, uma cadeia, né? Uma sequência de proteção, de custódia do laudo probatório. Tá? Compreendido isso aqui? Compreendido aí, Bruno? Bruno tá aí digitando, viu? Sim, compreendi. Ó, o caso emblemático de um estuprador em série de contagem, cuja condenação só foi possível em razão da cadeia de custódia da prova. Ora, como é que eu vou comprovar o estupro? Não só o estupro propriamente, mas quem foi o estuprador, se eu não colho o material, né, expelido pelo estuprador para poder identificar pelo DNA que ele é o responsável, como prova cabal. Então, eu tenho que ter uma sequência de proteção dessa prova. Se a vítima comparece a um hospital, né, o início do laudo tem que ser lá. Beleza? Compreendido aí? E ela fala, delegada, ó, o horário da Delegacia das Mulheres de atendimento é horário comercial, de segunda a sexta. Devendo a vítima se dirigir a outra unidade de delegacia se ela quiser atendimento à noite ou atendimento no final de semana. Aí já dificulta, né? Compreendeu aí? Compreendeu, gente? Eu sim, professor. Compreendeu, né? E aqui o último tópico da delegada, ela fala da necessidade de equipe multidisciplinar, tá? Para atendimento e acompanhamento do agressor como forma de prevenção e de não repetição da agressão, ou seja, de não reincidência. Por isso, gente, né, a necessidade da gente trabalhar o tópico equipe multidisciplinar. A equipe, né, composta por vários profissionais ou por uma dupla mínima de profissionais compostas, né, de duas profissões. No caso, um mínimo aqui, pelo menos, uma assistente social para acompanhar a vulnerabilidade econômica da pessoa. Ela está nesse relacionamento porque depende economicamente do marido, do agressor, e de um psicólogo para compreender o grau de comprometimento ou de dependência psicóloga da mulher agredida, não só com o agressor, mas com aquele relacionamento. Tá? Por isso eu preciso de uma equipe. Nessa época aí lá que eu falei para vocês, que eu fazia as audiências, eu tinha uma necessidade de a vítima ser atendida pela psicóloga ou pela assistente social antes de entrar na audiência. Porque assim que eu percebia alguma fragilidade dela, da vítima, eu já fazia uma pausa na audiência e pedia para que a vítima fosse atendida pela psicóloga ou pela assistente social, a depender da fragilidade dela. Para que eu recebesse a orientação da psicóloga e da assistente social para a compreensão adequada de qual era o problema mais forte que a vítima passava. Era a dependência econômica? Tá? Ou era uma dependência psicológica? Ou um problema psicológico? Um abalo? Enfim. Nós não sabemos porque não é a nossa área de estudo. Por isso, nós do direito precisamos, em processos como esse, do auxílio de outros profissionais. Nesse caso aqui, da área de assistência social, para aferir a vulnerabilidade econômica da vítima e do psicólogo, né, como o próprio nome diz, para a constatação da vulnerabilidade psicológica da vítima nessa relação. Tá? E não só para poder
compreender ou extrair se ela passa por violência psicológica. Porque muitas vezes o processo só vem agressão física, não vem agressão psicológica. Porque às vezes nem a vítima entende que aquele comportamento significa uma agressão psicológica. Deu para compreender aí direitinho as colocações aí na fala da delegada? Hein, gente? Deu, né? Então, assim, a gente fez praticamente uma revisão aí do que a gente já tinha visto nas aulas passadas, tá? A gente finalizou aí a análise das falas, né, desses profissionais da Polícia Civil, né, que é a Delegacia de Violência, da Defensoria Pública, da Promotoria e do juiz. Ou seja, o que é que está faltando aqui para que a gente possa concluir? Tá? A questão, o superintendente do consórcio de mulheres das Gerais, coordenadora da Casa Sempre Viva, a gente vai dar uma olhada aqui rápida no que ela fala, certo? Aqui a superintendente de políticas territoriais de prevenção social à criminalidade, da Polícia Civil, para entender melhor a atuação da Polícia Civil quanto à busca de punição ou prevenção desses crimes. Tá? Tem a G. Nogueira, que é a superintendente das políticas para as mulheres, aqui assistente social. Ok? Tem a Tatiane aqui, que é a diretora de estatística e de analista criminal da Secretaria de Informação da Polícia Civil. Tem a da Defesa Social aqui de Contagem. E por aí vai. Tá? Vamos passar de forma rápida pelos representantes aqui das instituições que a gente não está trabalhando diretamente, mas para que a gente possa entender. Tá? E, como eu coloquei aí para vocês, no link aí do grupo, tá? A atuação, já que a gente viu aí o início da atuação da Polícia Civil, tá? A atuação e o trabalho que realiza a Polícia Militar. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo com vocês. Ó, vamos olhar aqui. Aqui é a Major, tá? Responsável em Contagem, tá? Pela Companhia de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Vamos olhar aqui a finalzinho aqui dessa reunião e a fala dela. Com as vítimas. A Major Cleide aponta a baixa reincidência como indicação do sucesso das ações. Nós já atendemos 4.622 famílias. Dentro desse universo, nós temos menos de 5% de reincidência, ou seja, em mais de 95%, o ciclo da violência ele foi efetivamente quebrado e essas vítimas elas tiveram as condições de retomar a sua rotina. Depois de analisado o caso, a Sargento Luísa e o Cabo Jason seguem para o contato com a vítima e o agressor. A equipe vai apresentar o serviço e oferecer informações para dar suporte a quem registrou a ocorrência. Esse é um dos casos que se mistura a tantos outros espalhados pelo estado. Em Minas, a cada hora 16 mulheres sofrem violência doméstica. E os crimes mais graves só aumentam. O número de denúncias por tentativa de feminicídio registrado pelo Ligue 180 cresceu 425% no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. De janeiro a junho foram mais de 2.700 denúncias. Hoje a equipe está voltando à casa dessa mulher para uma última visita. Ela prefere não ser identificada, mas faz parte dessa estatística. O ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento e ela quase foi assassinada. Desde junho, a equipe... Compreenderam aí, gente? Deu para acompanhar? Alô? Sim, professor. Então, assim, vocês, por essa reportagem, compreendem a importância de uma equipe
de uma instituição, nesse caso a Polícia Militar, trabalhando de forma específica, capacitada, especializada para esse tipo de atendimento, certo? Então, é em razão desse tipo de especialização que a gente tem um diferencial no trabalho e também resultados muito melhores. Beleza? Compreendido aí, Pamela? Compreendido. Tá. Bruno, ok? Guilherme, ok aí? O Bruno? Professor. Ok, né? Então, Ok. a gente fez quase que uma revisão aí dos pontos, tá? E estamos aí na transição para finalizarmos, né? Compreendemos melhor a atuação da Polícia Civil e a gente se debruçar aí no trabalho da Polícia Militar e do BMQuero, da Sempre Viva, ou seja, das instituições que fazem o trabalho multidisciplinar. Beleza? Então, só restam aí 3 instituições para a gente finalizar e a gente vai finalizar essa análise amanhã. Beleza? Ok? Podemos encerrar hoje? Sim, professor. Então, amanhã a Podemos. gente continua, tá bom? Obrigado aí pela parceria, pela troca aí de informação, o conhecimento vai evoluindo e a gente vai aí seguindo para os nossos debates. Boa noite aí, tudo de bom. Tchau, tchau, Boa noite. Pamela. Tchau, tchau, Bruno. Com Tchau. Deus.